Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de redação. Hoje vamos trabalhar os aspectos gerais e analisar como que as bancas de concurso analisam a sua redação. Essa aula é importante para você compreender como você deve estruturar a sua redação para então construir o seu texto de forma adequada. Então, o primeiro passo que a gente tem que comentar é que o importante, sempre que você tem uma prova discursiva em um concurso público, você precisa sempre analisar o edital. O edital, ele é o primeiro passo para uma boa redação, porque o edital é o que a gente chama de lei do concurso. Ele vai falar como que cada banca irá se adequar em relação à prova ali de redação. Porque nós temos ali dentro, apesar de tudo chamar redação, nós temos características diferentes. Tem bancas que gostam de trabalhar com estudos de caso, outras bancas gostam dos textos dissertativos argumentativos, expositivos, outro estilo de banca trabalha com questões discursivas. E essa característica, como vai ser a redação, isso tudo vem expresso onde? Lá no seu edital. Por isso que o primeiro passo, quando o aluno começa a estudar para concurso público, que ele determina qual a carreira que ele quer seguir e qual que é o concurso que ele vai prestar. Então, a primeira coisa, busca o edital. Se não tem edital, você vai se basear no último edital. Ah, no último edital teve redação? Teve. Como que foi essa redação? E a partir daí que você vai iniciar o seu estudo dentro da parte discursiva. Outro detalhe que eu quero comentar com vocês é que a redação, ela precisa ser levada a sério. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você precisa incluir ela no seu plano de estudo como uma matéria qualquer, como português, matemática, direito. Por que eu falo isso? Porque o erro de muitos candidatos é o quê? Deixar a redação para a última hora, né? Muitos alunos acham assim, a redação eu domino, chega lá na hora eu vejo o que eu faço, eu consigo. Não, não é bem assim. Porque, primeiro, eu acabei de falar, você tem uma lei, você tem um edital que vai trazer ali as características. Depois, lá, dependendo da forma como você estruturar o seu texto, né? Se você não tem conhecimento, você vai errar, né? Com certeza, ali na forma de exposição das ideias, o que pode, o que não pode fazer. Porque a redação, o que eu falo para vocês? A redação, ela não é algo impossível de se fazer. A redação, a partir do momento que você pega o passo a passo, você consegue fazer ela de forma bem tranquila. É como se fosse dirigir um carro. Quando você inicia a direção, né, você tem ali aquele passo a passo, você tem aquela dificuldade, você pensa para dirigir. A redação é a mesma coisa. Nas primeiras escritas, você fica meio travado ali, pensando em todos os detalhes. Passando o tempo, é igual a direção. Hoje, você pega um carro, você não fica pensando se você tem que pisar no acelerador, na embreagem, né, se você tem que trocar uma marcha. Você não pensa, você faz automático. Tanto é que, além de fazer automático, você ainda faz outras atividades. Às vezes, até o celular você mexe ali, né, que não pode, mas muitas vezes o aluno, a pessoa
Faz isso. A redação é a mesma coisa. No início você fica meio travado, mas depois que você pega o jeito, vai embora, você consegue. Não é que você não vai pensar, né, ali para fazer a redação, mas assim, o seu tempo vai ser otimizado. Então, por isso, o primeiro passo é o quê? Você precisa estudar. E o que é estudar a redação? É você saber, primeiro, como que estrutura, quais são, né, as partes importantes dentro de um texto. Em relação ao conteúdo, qual conteúdo a minha banca ela vai trabalhar? É um conteúdo de atualidades? É um conteúdo específico? E a partir disso, você precisa fazer o estudo em relação a esse conteúdo para você ter um bom desempenho dentro da prova. Porque a maioria das bancas, o que acontece? Ela equilibra a pontuação entre conteúdo e gramática. Porém, o conteúdo, ele sempre carrega um peso a mais. Então, é importante você fazer esse estudo, né? Analisar ali quais são as características, de que forma a sua banca cobra. Ah, se é esse concurso, ela costuma cobrar temas relacionados à área. Ah, no outro concurso ela não tem um padrão bem definido, então a abrangência é maior. Então, todos esses detalhes você só pega se você começa a praticar a redação. Então, esse é o passo a passo. E outro detalhe importante em relação à redação, de você treinar antes, ali até mesmo do seu edital, é porque toda vez que sai um edital, o que acontece? O edital sempre traz uma novidade. Não tem, né? Pode ser qualquer banca, ela sempre vai trazer uma novidade. Ou ela vai alterar um conteúdo, ou então ela vai inserir um conteúdo novo. E daí o que acontece? Pensa comigo. Se você tem que aprender a redação e ainda aprender as matérias novas, não vai dar certo. Ou você faz bem uma coisa ou faz bem a outra. E é isso que muitas vezes tira o candidato do certame, porque a parte objetiva, o aluno ele vai muito bem. Só que na discursiva ele acaba deixando de lado, porque às vezes ele não tem tempo, porque é muito conteúdo, e acaba ali tendo um prejuízo lá na hora do concurso. Então, a redação, é isso que eu quero deixar em um primeiro momento. Ela é importante para você, tanto os aspectos estruturais, como os aspectos que a gente fala ali em relação a conteúdo. Primeira coisa, que tipo de texto que costuma predominar nas provas de concurso? Porque aqui a nossa aula, ela é uma aula mais abrangente, a gente vai falar em um aspecto geral, tá? Então, quando a gente fala em concurso público, as bancas, elas costumam trabalhar, né? Qual o estilo dos textos, né? Vamos colocar assim. Elas costumam trabalhar textos, a maioria são textos dissertativos, né? Que às vezes aparece, principalmente a banca VUNESP, a Sesgran Rio, geralmente quando ela traz ali no edital, ela não fala texto dissertativo, ela fala que é um texto em prosa, que seria a mesma coisa, porque o texto em prosa, ele é dividido em quê? Introdução, né? Um texto estruturado em parágrafos, que se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se você vê esse nome, texto em prosa, igual veio aí para quem vai fazer o concurso do Banco do Brasil, não se assuste. Ou se você vai fazer, por exemplo, Polícia Militar de São Paulo, que geralmente a VUNESP, né, que domina, e ela coloca esse vocabulário, é isso que ela está falando, é um texto dissertativo, tá? Esses textos dissertativos, eles costumam aparecer, que a gente fala ali, na grande maioria das bancas. E as bancas trabalham textos expositivos e textos argumentativos. Esses dois estilos de texto costumam predominar. Então, assim, ó, se você vai fazer, por exemplo, PF, PRF, né, você vai fazer um concurso ali de uma polícia civil, polícia militar, né, esses concursos, né, carreiras de tribunais, carreiras administrativas, geralmente eles trabalham textos dissertativos. Geralmente, polícia militar e polícia civil, eles optam pelo texto argumentativo. Já PF e PRF, o texto é expositivo. Por quê? Porque a banca, geralmente, ela determina os tópicos, ela gosta de trabalhar uma legislação específica, igual o PRF. PRF, ela gosta muito de trabalhar o assunto de trânsito. Então, quando ela traz, é um texto
texto mais expositivo, nada assim muito argumentativo. Mas isso não quer dizer que não possa haver esses outros estilos, tá? Mas o texto, o que eu quero falar para vocês? Que o texto, o gênero dissertativo é o que predomina em carreiras policiais, né? Concursos tribunais ali e carreiras administrativas. O texto expositivo está no nome, ele apenas expõe. Aqui, o que vocês têm que ter cuidado aqui nesses textos aqui? Tanto o expositivo quanto o argumentativo, os dois têm dados, os dois têm exemplos, né? Os dois vão trazer. Aqui também, ó, vai ter dados, vai ter exemplos. Mas aqui, o que acontece que é diferente? Aqui eu preciso ter uma tese, um posicionamento. Então, aqui, só para vocês entenderem o que eu quero falar. Texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? Primeira coisa. É aquele texto que ele é estruturado ali, que a banca pode trazer de duas formas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Como que ele pode aparecer para vocês? Esse texto, ele pode aparecer em forma de tópicos, ou então ele pode aparecer, né, no formato de frase tema. Quando ele aparece em tópicos, é mais fácil para o aluno trabalhar. Por exemplo, os textos expositivos, geralmente eles aparecem em tópicos. E os textos argumentativos, ele aparece com uma frase tema. Ele costuma aparecer assim. Mas, o que eu quero que vocês cuidem? Eu posso ter, por exemplo, tópicos em um texto argumentativo? Posso. Exemplo que eu vou dar para vocês. Polícia Federal, que nós tivemos o concurso de 2021 para cargo de escrivão, em que ela falava sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Era um texto que era em tópicos, mas um dos tópicos era um parágrafo argumentativo. Então, pode aparecer? Pode aparecer? Pode. Mas, assim, o que vocês precisam enxergar primeiro? O gênero, qual gênero as bancas costumam trabalhar? Dissertativo, pode ser expositivo ou argumentativo. Como que esses textos vão aparecer na sua prova? Ou em formato de tópicos ou em formato de frase-tema. E eu falei para vocês que geralmente os expositivos vêm em forma de tópicos. Aqui é bem tranquilo, porque a banca, ela mesma vai falar para você o que ela quer em cada um dos parágrafos. Então, ali você vai respondendo tópico a tópico. Nós vamos ver isso, né, em uma aula mais à frente. Eu vou trazer um texto, eu vou trazer uma proposta e a gente vai analisar isso. Já o argumentativo, ele aparece uma frase tema, ele se torna um pouquinho mais difícil. Por que ele se torna um pouquinho mais difícil? Porque ali você tem que ter um poder de interpretação para perceber o que a banca espera de você dentro do texto, tá? E nos textos argumentativos, além de você trazer, né, fazer a estruturação com parágrafo de introdução, parágrafos de desenvolvimento e conclusão, você precisa também trazer o quê? Dados e exemplos para justificar, e também você precisa no texto argumentativo da tese, ou seja, você precisa se posicionar. A banca, ela vai trazer uma temática e a partir daquela temática você vai ter que se posicionar. Tem temas que você pode se posicionar favorável, tem temas que você pode se posicionar contrário, tem temas que não tem os dois lados, tem temas que você somente vai reafirmar. Por exemplo, violência, assunto de violência em geral. Assunto de violência, assunto de racismo, de bullying, intolerância. Esses temas, por exemplo, não tem como você falar que você é a favor ou contra, então você vai reafirmar o tema. Só que você precisa se expressar, você precisa trazer aquele posicionamento. Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer o passo a passo durante as aulas que a gente vai passar isso para vocês pegarem e analisarem essa diferenciação. Hoje é apenas o quê? Uma apresentação, os aspectos gerais para vocês sintonizarem como pode aparecer na sua prova. Deixa eu ver se tem aqui
Alguma dúvida? Outro detalhe que eu vou falar para vocês no texto argumentativo, na verdade é uma dica. Aqui eu falei para vocês que tem o quê? Tem a frase tema. Quando vocês têm propostas que aparece a frase tema, somente a frase tema, onde vocês vão procurar, né, saber o que a banca espera de você dentro do texto? Quando o texto aparece assim, você vai ler o texto de apoio. Nessas redações, nessas dissertações em que a banca só traz a frase tema, o aluno geralmente fica muito perdido ali em saber o que a banca quer a respeito ali dos assuntos. Porque quando ela traz em tópicos, é tranquilo. A banca vai trazer o tópico, ela já vai especificar, né? Ela fala, por exemplo, comente a respeito do racismo na atualidade. Pronto, a banca determinou o que ela quer. Aqui que se torna mais difícil. Então, aqui você vai ter que usar as estratégias de leitura do texto de apoio, porque aquele textozinho que aparece antes do enunciado da questão discursiva, aquele texto ele não está ali só para encher a folha, né, para ocupar um espaço. Não, ele tem uma função. Tanto é que tanto na redação de tópicos como na frase tema, nos dois casos você precisa ler ali o texto de apoio. Só que essa leitura ela fica mais evidente quando só vem a frase tema, porque o aluno, ele muitas vezes vai ficar perdido, ele não sabe, meu Deus, e agora? Sobre esse assunto, o que eu vou falar? Porque as bancas, né, em geral, elas não vão trabalhar um tema simples, elas vão trabalhar um tema com uma abrangência muito grande. Então, a partir daquilo ali, você começa a pensar, meu Deus, eu tenho vários pontos que eu posso falar a respeito desse assunto. E para você se direcionar, o que você vai fazer? Você vai ler o texto de apoio, porque ele vai te dar um norte. A respeito, por exemplo, de intolerância, eu quero que você fale sobre a intolerância religiosa. Então, lá no texto de apoio vai ter as informações. Só que aqui um detalhe. Você não pode o quê? Fazer a cópia fiel. Você não pode ir lá ler o texto e copiar o texto na sua redação. Por quê? Porque você corre o risco de ser desclassificado. Tanto é que quem faz concursos, por exemplo, FCC e VUNESP, lá no edital vem expresso que se tiver cópias dos textos de apoio na redação, o aluno será desclassificado. Eles nem corrigem ali, eles nem terminam a correção da redação. O que você pode fazer é o quê? Você ler o texto, analisar as ideias e trazer para o seu texto, para você se orientar, tá? Mas fazer a cópia fiel, não. E o texto de apoio, ele também é importante quando você não sabe do assunto. Às vezes, você vai chegar lá na prova e o que acontece? Como a gente diz, merdas acontecem? Merdas acontecem na hora da prova. Pode chegar lá, você pode ter estudado, feito lá tudo certinho, passo a passo. Chegou lá na hora da prova, não sei o que eu vou falar sobre esse assunto, nunca ouvi falar sobre esse assunto. O que vai acontecer? Você vai se basear no texto de apoio. Você pode, às vezes, né, fazer ali, parafrasear, tentar fazer. Só que aqui tem um detalhe que eu já vou ser sincera com vocês, tá? O que acontece? Se você parafrasear, que você não vai... O que é parafrasear? Ler o que está lá e escrever o texto com suas palavras. Se você fizer isso, você vai garantir da metade para cima da nota. Metade da nota eu garanto para você. Por quê? Porque ali, quando você parafraseia, que você não traz informações novas, você vai perder em originalidade do texto. Então, isso vai fazer com que a sua nota caia um pouquinho. Mas se der merda e você não tem o que fazer, vai ter que parafrasear, é melhor você fazer isso, tirar ali. Por que eu falo da metade para cima? Porque tudo vai depender, né? Metade eu te garanto no conteúdo. Só que o restante você vai ter que buscar dentro da gramática, né? Dentro da parte de coesão, coerência. Porque ali a banca, pelo menos com a metade da nota, pelo menos classificado, você consegue ficar dentro do concurso. Então, esses são os macetes que a gente vai passando ali para os alunos, né? Principalmente aqueles que estão
iniciando ali essa pegada aí dentro da redação, tá? Então, assim, vocês podem ficar tranquilos que essas dicas a gente vai trabalhando com vocês. Aqui, outra coisa que eu vou dizer para vocês também que é importante, além de ler o texto de apoio, quando vocês estão com textos que tem frase e tema, além do texto de apoio, é importante que o aluno, tá? Ele faça um roteiro a respeito do que ele vai falar. Por que que ele precisa fazer um roteiro? Como se fosse tópicos, a gente pode dizer assim. Para você não ter fuga temática. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes, o que que acontece? O aluno, ele pega o assunto lá, ele chegou lá na prova, ele foi lá, leu o texto de apoio, começou a escrever o texto e chegou na hora de escrever a redação, ele não fez o roteiro. Ele foi escrevendo direto. O que que acontece? Muitas vezes muitas vezes não, isso acontece sempre, tá? Até se você não tá escrevendo um texto, se você tá parado, a sua mente, ela viaja, ela começa a pensar em outras coisas. Imagina você pensando em um assunto. Claro que a sua mente vai viajar, vamos dizer assim. E o que que acontece? Se você não tem esse roteiro e você começa a escrever aleatoriamente, o risco que você corre é o quê? Na hora de você escrever, você lembrar de algo que tem relação, mas não é o que a banca quer, e colocar no texto. E isso faz com que você tenha, às vezes, uma fuga. Você pode ter uma fuga parcial, né? Ou uma fuga total do contexto em que se insere. Então, para evitar isso, de ter fugas temáticas, nós sugerimos que, além da leitura do texto, quando você tem frase e tema, você crie um roteiro. Porque esse roteiro vai ser como se fossem os tópicos. Você vai determinar. Em relação ao primeiro parágrafo do texto lá de desenvolvimento, eu vou falar sobre A, B e C. Já no segundo, eu vou falar sobre D e E. Pronto, você já determinou o que você vai falar e você vai ser fiel ao seu roteiro. Assim você evita o quê? A fuga temática. Então, sempre lá na redação, faça esse passo a passo, tá? Faz o quê? Lê o texto de apoio, depois da leitura do texto de apoio, faça o seu roteiro a respeito do que você vai falar, aí sim você começa a construção do texto, porque isso vai te orientar passo a passo. Aqui, galera, eu também quero chamar a atenção de vocês, porque assim, ó, aqui como tem os tópicos, a banca, ela já determina para você o que ela quer, beleza? Mas mesmo assim, você precisa ler o texto de apoio, principalmente se tiver gráficos. Por que que eu tô falando isso? Porque na prova, né, eu tô falando aqui algumas provas que aconteceram recentemente. Por exemplo, prova da PRF. A última prova da PRF, a banca trouxe um gráfico. E dentro desse gráfico tinham informações que a banca queria que você transmitisse lá dentro do seu texto. Então ela falava lá sobre a lei seca e comentava sobre os acidentes de trânsito e também sobre o CTB e os acidentes de trânsito. Nessa redação, a banca ela fazia ali uma relação para saber que se a legislação ela foi eficiente em relação aos acidentes. E lá, se você analisar o texto de apoio, ela vinha falando sobre a lei seca, quando ela foi criada, ela trazia um contexto, falava sobre o CTB, só que os acidentes estavam no gráfico. Então, o aluno tinha que interpretar o gráfico para ver se após a edição desses normativos, se isso melhorou ou não em relação aos acidentes de trânsito. Era isso que a gente percebeu quando pegou o espelho de correção da banca. Ela queria que o aluno relacionasse o texto de apoio com o gráfico, e ela trouxe os tópicos. Então, se você analisar lá, nós temos 3 tópicos, dentro deles nós temos subtópicos, onde ela fala sobre a lei o Código de Trânsito e os acidentes e as causas. No outro, ela fala a mesma coisa, ela fala sobre a lei seca, né, as causas e os acidentes. Ela fazia essa relação e depois ela pediu o quê? As medidas. O que pode ser feito, então, para melhorar esse cenário? Então, é mais ou menos assim que as bancas trabalham. Então, sempre dá uma olhada. E em relação também, que eu falei agora dos gráficos, eu também chamo atenção para textos dissertativos em que aparece
principalmente aí quem faz carreiras militares. Às vezes aparece o quê? Charges, tá? E quem faz, não só militares, mas ali o pessoal da PM, que às vezes faz o VUNESP, ela gosta de trazer também. Vocês têm que analisar o que? Às vezes ela traz a linguagem não verbal e ela pede para que o aluno trabalhe esse aspecto. Outra banca que também você precisa ficar ligado em charges e interpretações não verbais é a FGV. A FGV ela também costuma trabalhar esse contexto. Então, quando você está se preparando, você primeiro precisa o quê? Conhecer a sua banca. Qual que é o estilo que a minha banca trabalha? Ela gosta de trabalhar com textos com tópicos, então eu vou treinar textos com tópicos. Não, a minha banca, ela gosta de trabalhar textos com frases, né? Frases temas. Então é esse estilo de texto que eu tenho que aprender e tenho que saber fazer. Não, a minha banca, ela trabalha ela mistura, ela traz charge, ela traz gráficos para interpretar, né? Ela trabalha assim com uma multiplicidade, então você vai ter que aprender todos esses estilos. Por isso que a preparação, gente, não é do dia para a noite, é por isso que você precisa ter esse passo a passo para você chegar ali em relação à perfeição na redação. E outro detalhe que eu falo para vocês, voltando lá no conteúdo, aqui a dica é o seguinte: peguem um professor de confiança de vocês, de atualidade. Se vocês forem fazer concursos em que o assunto que predomina é o assunto de atualidades, porque quando é conhecimentos específicos, você já vai estar estudando lá dentro da sua grade, né? Por exemplo, o PC Goiás veio tema específico, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses outros estilos textuais. Lá veio texto específico. Então, lá na sua grade, você já está estudando aquilo. Agora, quando é atualidades, muitas vezes, os alunos, eles fazem o quê? Eles não estudam. Por quê? Eu vou ser sincera com você. É gostoso estudar? Não é gostoso estudar atualidades, né? A gente sabe, eu também sou concurseira, a gente sabe dessa dificuldade. A gente fica pensando assim, não, lá na hora eu vejo o que eu faço, vai dar certo, aí essas coisas. Mas você precisa. Por quê? Porque quando você estuda atualidades, você aumenta o seu repertório, principalmente em texto argumentativo, que você precisa de tese. Então, para você justificar, para você se posicionar, você precisa ter conhecimento de causa para colocar na redação. E para melhorar isso, como que você vai melhorar? Pela leitura e pelo estudo ali dessas aulas de atualidades. E por que eu falo, às vezes, para vocês fazerem as aulas de atualidades? Porque, geralmente, os professores que dão aulas de atualidades, eles são professores também do quê? De redação. Então, o professor, ele já vai trazer os troncos temáticos prontinhos para você. Tá? Ele vai trazer ali, em relação ao campo da saúde. Dentro da saúde, o que você pode esperar como temática? Dentro do campo da educação, dentro do campo da segurança pública. E ele trazendo prontinho, mastigado, trazendo dados, trazendo exemplos, trazendo legislações ali, né? O que você pode citar, o que você não pode citar. O que acontece? Isso vai otimizar o seu tempo. O que é otimizar o seu tempo? Vai melhorar, porque assim, se você, toda vez que você tem que fazer uma redação, você tiver que parar, tiver que procurar o tema, por exemplo, jogar lá no Google, ficar pesquisando, você vai perder muito tempo, você corre o risco de pegar informações incorretas, desatualizadas. Então, quando você tem um professor que vai te dar esse suporte, você otimiza o seu tempo, principalmente quem estuda e trabalha. Quem estuda e trabalha, faz, né, as duas coisas, o que acontece? Muitas vezes o tempo é limitado, então não dá para você pegar, por exemplo, vamos supor que você trabalha meio período, né? Você trabalha no período da manhã e você fica uma tarde inteira pesquisando sobre temas. Isso daí vai prejudicar o seu planejamento. Então você precisa otimizar esse tempo. E o professor de atualidades, ele vai trazer isso. Às vezes, até o professor, na própria aula, ele já vai trazer um PDF com um resumo que você depois pode ler, ou então você mesmo pode criar o seu resuminho para você, porque assim, os professores de atualidades, eles costumam trabalhar o quê? Os troncos temáticos que eu acabei de falar para vocês. Aqueles troncos temáticos, ele não vai servir somente para
uma determinada prova discursiva. Às vezes, aquelas informações você vai usar em um outro tronco temático. Por exemplo, vamos supor que está falando sobre a corrupção na época da pandemia. Vamos supor que é esse o assunto lá que tem que falar. Quando você fala em corrupção ali na época da pandemia, um dos principais casos de desvios de verbas estava onde? No campo da saúde. Tá vendo que eu vou envolver os assuntos? Então, um assunto está interligado no outro. Claro que didaticamente o professor ele vai separar, mas essas informações elas vão estar interligadas. E é importante você ter esse resumo para quê? Na semana antes da prova, você vai fazer o quê? Você vai ler os seus resumos e, além dos seus resumos, você vai ler também as suas redações que você praticou durante o seu treino ali, durante o edital ou antes do edital e pós-edital, você vai ler para você levar o quê? Memória de curto prazo para a redação, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguém que tem dúvida, vocês vão me avisando aqui se tiverem dúvidas, tá? Então, galera, vocês podem fazer isso, tá? Outro detalhe que eu vou chamar a atenção também de vocês, além das aulas de atualidades, porque tem gente que não gosta de ficar ouvindo, tem gente que é mais visual, que precisa da leitura. O que eu indico também, principalmente em texto argumentativo, é o quê? Esses sites de Enem e vestibular. Por quê? Esses sites, eles costumam trazer discursos de autoridade. E esses discursos, principalmente nessas temáticas, que aparecem pontos positivos, pontos negativos, né? Quem é favorável, quem é contrário, o que acontece? Isso dali, o próprio site, às vezes, ele vai trazer esses posicionamentos. Por que fulano é a favor? Por que ciclano é contrário a isso? Então, tudo isso faz parte ali desse conjunto, beleza? Então, fica aí essas dicas, mas nós vamos reforçando conforme vai passando as aulas. Outro estilo textual que aparece nas provas é o quê? Nós temos também estudo de caso e nós temos questões teóricas. Nesses dois aqui, vai predominar o quê? O conhecimento específico. E como que você vai saber, né, o que a sua banca quer? Ela vai trazer no edital. Então, nós temos também formatos, né, provas de redações, que ela vai trabalhar isso daqui. Um detalhe, ó. Aqui, geralmente, né, no dissertativo, expositivo, argumentativo, eu posso dizer que quando ele aparece nessas características, geralmente as bancas vão trabalhar o quê? Qual o assunto? Atualidades, tá? Que eles vão trabalhar atualidades e aqui conhecimentos específicos, tá? Pode misturar, pode ter um texto dissertativo que tem ali alguns detalhes? Pode ter esses textos mistos, mas a gente está separando de forma didática para vocês entenderem. Então, qual que é a diferença entre estudo de caso e questão teórica? No estudo de caso, a sua banca, ela vai fazer o quê? Quando vem o estudo de caso, ela vai te contar uma história, tá? Ela vai contar ali, por exemplo, se for carreiras policiais, ela vai trabalhar o quê? Ela vai contar que João fez alguma ação, que aquilo lá era um crime, algo mais ou menos nesse sentido. Se for uma área específica, por exemplo, para corpo de bombeiro, ela pode trazer ali uma historinha contando um cenário que aconteceu e perguntando qual seria o papel do bombeiro naquela situação, o papel do policial militar, o papel, vamos supor que é um concurso ali específico para a área da saúde, qual que é o papel da assistente social naquele caso. Então, quando fala em estudo de caso, quando a banca trabalha esse termo dentro ali do edital, ela vai querer o quê? Ela vai contar uma historinha e a partir daquela historinha, ela vai te questionar, né? Se, por exemplo, há um crime ou não há, para você justificar, ela vai perguntar para você qual que é o papel do agente naquela situação, né? Por exemplo, geralmente estudo de caso, quando aparece para cargos de escrivão, vai querer saber se vai ter inquérito ou não, se acontece ação penal ou não. Então, geralmente, ele trabalha nesse sentido.
Já a questão teórica, ela é mais objetiva. Por que ela é mais objetiva? Geralmente ela vai trabalhar o quê? Princípios, definições, diferenciações. Por exemplo, ela pode vir na parte do direito administrativo, falando para você definir quais são os atributos dos atos. Ela pode vir assim. Uma prova que nós tivemos ali para a Polícia Civil, agora eu não lembro qual que era o estado, se era Bahia, não lembro agora. Mas ela veio perguntando sobre contabilidade. Ela perguntou, né, qual que era o objeto da contabilidade. Então, era uma questão teórica. Ela pode fazer diferenciações, por exemplo, dentro do direito. Diferencie erro do tipo de erro de proibição. Então, a questão teórica, ela é objetiva nisso. Ela vai trabalhar o conhecimento específico, mas ela vai querer que você traga uma definição a respeito de algum assunto, que você traga ali diferenciações entre eles, né? Então, é mais ou menos assim que ela trabalha. Agora vamos falar sobre características, como que você vai estruturar aqui o texto, mas vocês fiquem tranquilos que a gente vai apresentar cada um para vocês, né, nessas aulas que a gente vai fazer. Então, assim, ó, no estudo de caso, geralmente, ela vai contar a historinha, como eu falei para vocês. E ela vai questionar, geralmente, se há um crime, se não há, né, qual que é o papel ali. Aqui, o que eu chamo sua atenção, para você ter um bom desenvolvimento, é o quê? Né? Principalmente quem vai fazer a IPC Goiás, que está aberto, que é uma questão ali que a gente teve até agora para agente, agora vai ter a prova de escrivão. No cargo lá de agente, eles perguntaram sobre a lei de organizações criminosas, né? Eles trabalharam esse assunto lá. Mas assim, ó, geralmente aqui, quando vem esses questionamentos, se existe crime, se não existe, essas coisas, o que eu quero que vocês guardem para vocês fazerem a resposta correta lá para a banca? Geralmente, nesses casos, vocês precisam não só dizer, por exemplo, qual que é o crime, vocês têm que dizer qual que é o crime, onde ele se enquadra, tá? Ali, onde ele se enquadra, eu digo assim, dentro do ordenamento jurídico e o porquê que ele é aquele crime, ou seja, você precisa justificar. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que lá no estudo de caso, ele conte lá uma historinha falando que João subtraiu coisa móvel alheia mediante grave ameaça. Tá, ali a banca já te trouxe todos os detalhes que seria o quê? Um crime de roubo, beleza. Aí, lá na hora de responder, não basta você falar assim, ó, só, porque a banca vai te questionar, né? Nesse caso, houve um crime? Não basta você falar assim, nesse caso, houve o crime de roubo. E parar por ali. Não, você precisa trazer informações, porque se você falar só isso, você vai tirar 1/3 da nota. Então, você precisa fazer a resposta completa. É isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem responder esses questionamentos da banca, principalmente dentro de estudos de caso. Então, você pode colocar, né? No caso em tela, o agente, né, cometeu o delito de roubo, o qual está previsto no Código Penal. Aí, se você conhecer, você pode falar no título dos crimes contra o patrimônio, uma vez que subtraiu coisa móvel alheia mediante grave ameaça. Tá vendo que eu trouxe o quê? Eu trouxe qual que era a tipificação, eu trouxe onde ele está localizado e eu trouxe o quê? Uma justificativa. Outro detalhe, tem que colocar capítulo, artigo, inciso? Não, não precisa, a sua banca não vai cobrar. Se você for lá da área do direito, souber, beleza, tranquilo, pode fazer sem medo nenhum. Agora, se você não sabe, deixa pra lá. A mesma coisa aqui nas questões teóricas. O que você tem que cuidar? Por exemplo, às vezes a banca fala assim para vocês, quais são os atributos do ato administrativo? Não é só para você chegar e falar, os atributos são A, B, C e D. Não. Você vai falar que é A, B, C e D, só que você precisa trazer o quê? Uma pequena explicação a respeito daquilo. Porque a gente percebe, principalmente quando vem os espelhos de correção da banca, e quando as bancas não disponibilizam também os espelhos, quando a gente faz... Porque quando a banca não disponibiliza, o que os corretores fazem para fazer o recurso? A gente pega uma redação que é a nota máxima e compara com aquela redação que o aluno tirou uma nota menor, inferior.
Aí a gente analisa, naquela que ele tirou nota máxima, o que foi avaliado? O que a banca esperava? Ah, ela esperava que o aluno escrevesse isso. Então aqui, por que ela diminuiu a nota? Ah, porque faltou tal detalhe. Então é assim que a gente se baseia. E nesses estudos, o que a gente percebe? Que o aluno, por exemplo, a banca perguntou ali, uma pergunta bem objetiva, quais são os atributos? E o aluno só joga os atributos, a banca geralmente, né, as bancas em geral, ela dá 1/3 da nota. Agora, quando o aluno cita e traz uma pequena explicação a respeito de cada um desses itens, geralmente a nota tende a ser a nota máxima. É por isso que a gente sempre fala, ó, você pode citar, mas depois traz uma pequena explicação sobre cada um dos elementos, principalmente nesses textos que são extensos. Por exemplo, o PC Goiás. PC Goiás, a banca determinou de 20 a 40 linhas o texto. Então, geralmente ela espera que o aluno traga uma abrangência dentro do assunto, não que seja uma resposta ali muito seca, muito objetiva, tá? Então, tem que cuidar com isso, tá? E aqui também, como que você vai estudar o conteúdo? Geralmente, quando é conhecimento específico, geralmente você já está ali na sua grade, você já tem um planejamento para isso. O que é mais difícil do aluno estudar é atualidades. E aqui, gente, eu bato de novo na tecla. Estudem, pega o professor. Se você tem facilidade, pega o professor de atualidades. Se você não gosta, vai para esses sites, por quê? Para você melhorar o seu repertório e sair do quê? Do senso comum, tá? Que geralmente é isso que despenca ali os alunos. Então, aqui nós falamos sobre esses textos. Apesar deles aparecerem, assim, a gente fazer essa diferenciação, geralmente, né, todo texto você tem que ter uma organização lógica. O que é essa organização lógica? Você precisa ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. O que às vezes você pode confundir que, por exemplo, se você assistir aula, eu digo assim no YouTube, às vezes você pega aquelas aulas aleatórias e vai ter professor que às vezes vai falar assim, ó, ah, no texto, por exemplo, expositivo, você não precisa, né, o texto expositivo que eu digo em tópicos, você não precisa fazer introdução, você não precisa fazer conclusão, você já pode responder direto. Isso está errado? Não é que você não precisa fazer introdução. O que acontece aqui? Nos textos com tópicos, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu na PRF, tá? Na PRF, o último concurso de 2021, nós tínhamos 3 tópicos. Só que dentro dos tópicos, nós tínhamos o quê? Subtópicos. Então, se você analisar a prova, se você pegar, quando você desmembra, nós temos 5 tópicos ali, porque os 2 primeiros tópicos, ele tinha o quê? Subtópicos. Aí tínhamos o último lá. Se você, por exemplo, vai fazer um parágrafo para responder cada um desses tópicos, percebe que não tem espaçamento para você construir um parágrafo inteiro de introdução, um parágrafo inteiro de conclusão? Então, quando acontece isso, o que a gente orienta o aluno? Que a introdução e a conclusão, elas, assim, você não precisa fazer um parágrafo inteiro delas, mas você precisa pelo menos fazer a abertura e o fechamento, ou seja, fazer pelo menos um período abrindo, falando sobre o assunto e um período para fechar. Por quê? Porque é um texto geralmente dissertativo, e nesses textos dissertativos, você precisa do quê? De um começo, de um meio e de um fim, senão você está o quê? Você está fora, você não está respeitando a estrutura, você vai perder pontos em estrutura. Então, nesses textos, o que acontece? Você não vai fazer um parágrafo inteiro, mas você vai fazer o quê? Você vai fazer um período, pelo menos para abrir, apresentar o assunto. Aí, por exemplo, no segundo período, você já vem respondendo o primeiro tópico e assim por diante, tá? Mas precisa ter introdução e fechamento, né? Conclusão? Precisa sim, tá? Tem que cuidar com esses detalhes. Então, agora, gente, nós vamos falar aqui, ó, dos textos dissertativos expositivos. Quando é estudo de caso e questões teóricas, as bancas, elas são bem tranquilas na forma de você inserir a informação, tá? Porque aqui você já é mais objetivo, tá? Você vai começar abrindo o assunto e vai respondendo. Mas vocês fiquem tranquilos que a gente vai passar o passo a passo e a gente vai apresentar textos para vocês enxergarem isso, beleza? Então, o que a gente precisa dentro de um texto de redação? Então, aqui vamos falar sobre a estrutura. Aqui, galera, o que eu quero que vocês
cuidem, dentro da estrutura nós precisamos de 3 partes, tá? Nós precisamos da introdução, nós precisamos de desenvolvimentos e nós precisamos de conclusão. Então, um texto, ele precisa ter esta estrutura. A estrutura, galera, aqui, quando a gente fala na estrutura, eu também quero falar em um aspecto que a gente vai apresentar na próxima aula para vocês, que é o quê? O esqueleto de redação. Claro que você não é obrigado a seguir o esqueleto que eu vou passar para vocês, mas eu sugiro que você crie o seu próprio esqueletinho de redação com a sua estruturação. Por quê? Porque isso vai otimizar o seu tempo. Quando você tem, porque muitas pessoas falam assim, o esqueleto de redação não dá certo, o esqueleto é ruim, o esqueleto você vai reprovar. Não, não é que o esqueleto reprova. O que reprova é se você tem uma redação com o esqueleto e sem conteúdo. Isso reprova. Por isso que eu bato na tecla que você precisa estudar o conteúdo. Mas o esqueletinho, o que ele é? Ele é uma estrutura, tá no nome, esqueleto. O que é um esqueleto? É uma estrutura. E essa estrutura, você precisa complementar ela. Essa estrutura, você tendo ela pronta, isso vai otimizar o seu tempo. Porque assim, ó, galera, o que vocês têm que ter em mente? Lá na hora da prova, é tudo muito rápido. Você tem ali, por exemplo, uma prova CESP. Você tem 120 questões, certo ou errado, mais ali uma redação para fazer. Prova FGV, geralmente 60 questões mais uma redação. Só que se você perder muito tempo fazendo a redação, você vai prejudicar o quê? A prova objetiva. A gente tem inúmeros alunos que perderam a prova objetiva, por quê? Pela redação. Então, a redação dentro do concurso público, para você fazer uma redação boa e conseguir fazer com qualidade a prova objetiva, nós calculamos 1h30 entre fazer o rascunho, passar a limpo a sua redação, para você ganhar tempo para fazer ali a prova objetiva. Se você passar de 1h30, você ficar 2h30 na redação, me desculpe, mas você vai perder a sua prova objetiva. Não adianta caprichar ali, fazer linda, maravilhosa, se você vai perder, né, a outra etapa que também é válida ali para você passar no concurso. Então, é por isso que a gente fala treino, 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 para chegar lá e ser rápido. E o esqueletinho de redação, que eu não vou passar hoje nós só estamos falando do aspecto geral, ele vai te dar esse suporte. Ele vai trazer o quê? Uma estruturação pronta. Para você não ter que chegar lá e ficar assim, ó, chegou no segundo parágrafo, tá, que conectivo que eu vou usar? Como que eu vou começar o parágrafo? Tá, agora como que eu continuo o parágrafo? Isso perde muito tempo. E lá na hora da prova, gente, por mais que o aluno ele seja fera, ele tire nota 10 lá em redação, ninguém, né, nenhum ser humano chega lá, senta a bunda na cadeira e já começa a escrever. Não dá. Você vai ter que parar, você vai ter que pensar, você vai ter que analisar o tema, vai ter que ler o texto de apoio, vai ter que pensar ali, meu Deus, e agora? O que eu vou escrever sobre esse assunto? Então, ali, nesse tempo, quem é muito bom vai perder uns 15 minutos ali, só pensando no que ele vai fazer, como vai estruturar. Agora, para e pensa comigo. Você tem que ficar 15 minutos ali para pensar no assunto, o que você vai escrever. Aí você perde mais 15 minutos pensando lá, tá, como que eu começo um parágrafo? Tá, qual conectivo que eu utilizo aqui? Tá, e agora, como que eu continuo o texto? Cara, se você colocar tudo isso dentro ali da sua redação, você vai estender demais? Então não dá. Então você já tem que ir com o esqueletinho pronto, porque daí vai chegar lá na hora da prova, é como se fosse complete as lacunas, eu posso dizer assim. Porque daí você sempre vai ter aquele padrãozinho e vai seguir ali a sua redação, vai ter, né, aquela estrutura pronta, tá? Então aqui, ó, e outro detalhe. Às vezes o aluno, ele fala assim, ó, ai, professora, eu faço a redação antes, eu faço a redação no meio, eu faço a redação depois. Essa é uma dúvida muito comum dos alunos. Não tem um critério. Aqui, quem vai saber se é no início, se é no meio ou no fim, é quem? É você. Você que vai ter que treinar nos seus simulados, por isso que existem os simulados, para você treinar e ver qual que é a melhor opção.
tá? Porque tem alunos que, por exemplo, eu vou agora me colocar como aluna. Eu, por exemplo, pela minha ansiedade, quando eu chego na prova, eu não consigo deixar a redação para o final, porque eu tenho a sensação de que eu não vou dar conta. Então, como eu sou muito ansiosa, o que eu faço? Eu faço a redação no início, né? Daí depois eu vou para a prova, depois eu passo a limpo, que eu vou comentar sobre isso. Agora, tem alunos que às vezes preferem o quê? Para se acalmar, para, né, começar pela prova, que às vezes tem mais facilidade, e deixar a redação por último, né? Porque daí termina com calma a prova, vai se acalmando ali, que os primeiros minutos são muito tensos, e no final, né, faz ali com calma a redação. Outros costumam fazer o quê? Faz primeiro as matérias que sabe, daí faz a redação, depois as matérias difíceis. Isso daí você vai ter que treinar, você vai ter que ver o que você se identifica. Outro detalhe que eu falo para você também, para vocês, é o seguinte, galera. Quando vocês fizerem a redação, nunca façam a redação e imediatamente passem para a folha de texto definitivo. Por quê? A sua leitura está muito viciada, tá? Você vai estar muito viciado na leitura e você não vai perceber os erros, tá? Então, qual que é a minha dica? Fez a redação, não importa se vai fazer no meio, no começo, no meio, no fim, não importa. Fez a redação, terminou ela, dá um intervalinho, uns 15 minutinhos ali. Vai completar um gabarito, vai fazer a prova, vai ao banheiro, sei lá, faz alguma coisa ali, toma uma água, né? Dá um tempo, um intervalo. Porque daí, quando você voltar, antes de você passar para a folha definitiva, dá uma lida, que às vezes você vai perceber erros de concordância, erros de acentuação, erros de escrita de palavra. Você pode perceber até mesmo, às vezes, erro de conteúdo. Você vai ler e fala assim, opa, mas o que eu estou falando aqui? Não tem nada a ver com o que está ali. Então, por isso que você precisa dar esse intervalo, porque a leitura viciada, ela vai fazer com que mascare esses erros, tá? E você vai evitar isso, beleza? Quando você fala em introdução, aqui nós vamos trabalhar com o texto padrão. O texto padrão é o quê? Um texto de 20 a 30 linhas, né? Que a gente vai trabalhar o padrão 30 linhas. Nós falamos sempre para os alunos o quê? Procure sempre completar as 30 linhas, porque esteticamente fica melhor o texto. Tanto é que lá na sua banca, vocês podem olhar nos espelhos de correção que as bancas disponibilizam. Todo espelho de correção tem o quê? Tem um item lá que chama apresentação. O que é a apresentação? Antes de ler o seu texto, só de pegar a folha de redação, o seu corretor, ele vai analisar letra, se a letra está legível, tanto é que tem edital que vem expresso, né? Por exemplo, o VUNESP, FGV, FCC, vem ali expresso, né? Que é um dos conteúdos cobrados. Organização e divisão de parágrafos, respeito à margem do texto, né? Rasuras, né? Ou seja, a apresentação estética do texto. Então, às vezes, só por esses detalhes, você às vezes sai perdendo pontos. Às vezes você tem muitas rasuras, né? Você desrespeitou a margem, você não fez os parágrafos, ou então o espaçamento comprometeu ali a leitura para... geralmente, no segundo e terceiro parágrafo, tem alunos que escrevem o parágrafo muito próximo da margem e às vezes isso gera uma confusão, o corretor não sabe se aquilo é um novo parágrafo ou se é continuação do parágrafo anterior. Então, esses critérios, né, eles vão ser o quê? Eles vão ser analisados em uma primeira olhada. Então, assim, se ele olhou ali e viu que tem aqueles erros, às vezes você vai perder décimos sem ao menos o corretor ler a sua redação. Então, tem que cuidar com isso, tá, galera? Sempre deixar bem bonitinho. Outro detalhe, posso errar na redação? Que também é uma pergunta que sempre me fazem. Com certeza, você é um ser humano, você pode errar sim. O que você não pode é ter muitos erros. Agora, né, errar uma palavra, às vezes errar ali um trechinho, pode acontecer, porque às vezes na hora de passar, no nervosismo, você acaba errando, tá? Só que assim, errou, você vai fazer somente um traço, não tem nada que colocar parênteses, nada. É somente um traço e continua ali a escrita. Esses detalhes a gente vai passar com calma para vocês, tá? Mas assim, o que você não pode? Fazer rasura, errou? Ai, vou riscar. Ou então, errou uma letra,
pegar e ficar demarcando aquela letra, que isso daí vai ser o quê? Vai ser rasura. Às vezes o aluno vai fazer um ponto final, ele faz um ponto final bem marcado, pode configurar rasura, dependendo do corretor. Então, esses detalhezinhos a gente vai ver com calma, mas vocês precisam o quê? Vocês precisam evitar, porque isso daí é a parte estética do texto, tá? Então, o que eu vou passar aqui de parágrafos, as divisões de períodos, isso daqui é dentro de um texto de 30 linhas. Lembrando que o número de linhas vai depender do quê? De cada banca. Por exemplo, FGV. FGV, no concurso da PC Amazonas, o que aconteceu? Lá, ela quis um texto de 15 a 20 linhas. Agora, PC Goiás, a banca, a OCP pediu um texto de 20 a 40 linhas. Né? Banca CESP, de 20 a 40, banca FCC, dependendo do edital, 25 a 30 linhas. Então, sempre tem que cuidar com isso, mas a gente sempre pede que o aluno, ele faça o número máximo de linhas, porque isso fica mais apresentável, principalmente que isso demonstra, não é assim, ó, não quero que vocês me entendam mal, mas assim, ó, quando tem um assunto que a temática, assim, ela é uma temática, assim, que envolve um assunto, assim, que tem uma grande discussão, e o aluno, por exemplo, ele faz em 20 linhas o texto, antes de ler, não que o corretor vai descontar pontos, mas o corretor já vai com o pé atrás, ele acha assim, acho que esse aluno não conhece muito do assunto. Eu digo por causa das correções, a gente já vai meio assim, mas às vezes o aluno consegue em 20 linhas expor as ideias, tem gente que consegue, mas eu digo para vocês sempre procurarem fazerem o número máximo, tá? Porque esteticamente também fica melhor, fica bem mais estruturado e demonstra que você tem domínio ali no conteúdo, tá? Então vamos lá. Então, em relação à estrutura, quando a gente fala na introdução, o que tem que vir na sua cabeça? Que a introdução, ela é apenas uma apresentação. Aqui na introdução, pode ser texto expositivo ou argumentativo, você tem que ter uma coisa na sua mente. Você não vai explicar nada, você não precisa trazer ali uma explicação, ficar fazendo uma introdução muito extensa. Por quê? Ali é apenas para você apresentar. Por exemplo, no expositivo, apresentar o assunto e no argumentativo, apresentar a tese e citar os argumentos. Apenas isso, você não tem que ficar trazendo muitas informações. Por que eu falo isso para você? Porque tem alunos que, às vezes, na introdução, o aluno usa todo o poder argumentativo dele, que ele tem ali. Ele traz o argumento principal, ele faz uma introdução de 10 linhas e parará, parará. Chega no desenvolvimento, porque, ó, vocês precisam se preocupar aqui, o desenvolvimento, porque aqui é o coração da prova, é aqui que o seu corretor vai procurar se você sabe ou não a respeito daquele assunto. Então, as informações importantes você tem que discutir aqui. Se você vai trazer exemplos, se você vai trazer dados, se você vai trazer justificativas, você vai trazer aqui. No parágrafo de introdução e conclusão, o que você vai fazer? Você, introdução, apenas apresentar. Você vai trazer, né, aquela síntese sobre o assunto que vai ser discutido. Porque tanto esse parágrafo quanto esse parágrafo na introdução e conclusão, não é que eles não são importantes. Eles precisam estar ali porque eles fazem parte do texto. Só que o que acontece? Por exemplo, na introdução, eu não vou tirar 5, eu não vou tirar 6, eu não vou tirar 9 pontos, dependendo ali do que a banca colocar ali de atribuição de pontos em relação ao conteúdo. Agora aqui, eu vou tirar? Vou tirar, entendeu? Então tem que ter essa lógica. Onde que você tem que gastar mais energia? No desenvolvimento. A introdução e a conclusão, o que a gente analisa? Primeiro, a gente vai analisar aspectos gramaticais, aspectos de coesão e coerência, progressão textual, né? Legibilidade vai ser avaliado. E também, aqui, quando for, por exemplo, texto argumentativo, o seu corretor também vai procurar se existe uma tese. Porque o que acontece? Principalmente alunos que estudam, por exemplo, que a gente tem muitos alunos que estudam para carreiras federais, por exemplo, PF, PRF, e fazem concursos meios, por exemplo, Polícia Civil. O que acontece? Nas polícias civis, geralmente predomina texto argumentativo. PF e PRF, geralmente texto expositivo, né? Não é uma regra, mas é o que predomina. Aí o aluno está acostumado a fazer aquele padrão ali, aquela estrutura. Aí chega aqui, por exemplo, ele esquece a tese e tal. Dependendo do corretor, às vezes ele pode, né? Ou ele constrói o texto, que é o sugerido argumentativo, o aluno faz um texto o quê?
expositivo. Isso às vezes pode o quê? Desconfigurar, desclassificar por não atender ao critério do gênero textual. Então tem que cuidar com isso, por isso que você precisa conhecer. Então aqui é apenas o quê? Apresentação. Então aqui você vai apresentar, né, que pode trazer a tese, se for argumentativo, mas citar argumentos. Então, você vai só citar os argumentos. Ou citar os tópicos, se for por tópicos, né? Que a gente vai ver. Na introdução, aqui, a gente vai falar de 3 a 4 períodos. O que é o período? Primeira coisa. Cada parágrafo, ele precisa, no mínimo, de 2 períodos. O que é o período? É da letra maiúscula ao ponto final. Então, os parágrafos, eles precisam ser divididos em períodos menores para dar clareza à informação, que isso também é um aspecto que será avaliado pelo seu corretor. Então, para dar clareza a uma informação, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o parágrafo em períodos. Aqui, quando eu falo de 3 a 4 períodos, é o quê? O primeiro período geralmente vai ser para você apresentar ali a temática, tá? No segundo, né, no segundo período, geralmente, aqui, ó, eu vou falar primeiro do expositivo, depois eu falo do argumentativo. No segundo período, você vai fazer o quê? Você vai citar os argumentos. E no terceiro, você vai fazer um fechamento a respeito ali daquela introdução que a gente vai ver com calma nas próximas aulas. E em 4 períodos, geralmente vai ser o texto dissertativo argumentativo, que o primeiro período você vai trazer uma frase genérica, no segundo você traz a sua tese, no terceiro você cita os argumentos e o quarto você fecha ali aquele parágrafo de introdução, você faz um fechamento do parágrafo. Mas fiquem tranquilos que a gente vai na próxima aula passar passo a passo. Beleza, então. Então aqui você vai fazer o quê? Somente a apresentação. E tese se for argumentativo. Já no desenvolvimento, aqui nos desenvolvimentos, aqui sim você vai trazer as informações mais importantes. Então aqui você vai justificar, explicar e trazer exemplos, tá? Ah, outra coisa, ó, eu falei de 3 a 4 parágrafos. Aqui você vai ter de 5 a 6 linhas, tá? Dependendo ali da forma como você estruturar. Já no desenvolvimento, também a gente vai colocar de 3 a 4 parágrafos. Só que aqui você vai ter de 8 a 10 linhas. E eu sugiro que você faça 2 parágrafos de desenvolvimento. Por que 2 parágrafos? Porque é o suficiente para você conseguir fazer uma boa estruturação, tá? E assim, ó, a diferença entre os parágrafos, geralmente de 1, 2 linhas, 3 linhas. Não uma diferença muito grande. Por exemplo, faz um parágrafo de desenvolvimento com 5 linhas e outro com 10. Isso daí prejudica a estética textual, porque os parágrafos, eles precisam ser o quê? Paralelos, tá? Tentando fazer isso dali para manter esse paralelismo. Aqui, ó, por que eu falo 2 parágrafos? Porque eu sempre oriento os alunos a fazer 2 argumentos, principalmente em texto argumentativo. Quando é um texto, por exemplo, de tópicos, você também vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, porque o último parágrafo dos tópicos, geralmente as bancas vão trazer um tópico que vai levar você à conclusão. Geralmente, banca CESP, ela trabalha muito isso. Ela coloca o primeiro para você falar sobre as causas, o segundo sobre consequências e no último ela fala, cite medidas de intervenção. Ela coloca assim. Então, geralmente, o último tópico, geralmente, você vai trazer para a conclusão. E quando for um texto que você tem que trazer argumentos, eu peço que você traga 2, por quê? Trazendo 2 argumentos, você evita a repetição desnecessária do assunto. Porque quando o aluno faz em 3 argumentos, por exemplo, ele quer trabalhar, primeiro, que os parágrafos vão ficar pequenininhos, né? Ele não vai ter muito espaçamento para discutir sobre os argumentos, porque seria um texto estruturado em 5 parágrafos. Então, ele vai ter que diminuir o número de linhas por parágrafos.
Quando ele traz em 4 parágrafos o texto, que é o que eu estou ensinando para vocês, ele vai ter um espaçamento melhor. Então, ele consegue justificar, ele consegue explicar, ele consegue trazer exemplos, ou seja, a resposta fica melhor, né? Ele consegue abranger mais ali a temática a ser trabalhada. E quando o aluno faz em 3 argumentos, por exemplo, o que acontece? Geralmente no terceiro, ou ele vai repetir o que ele falou anteriormente, ou vai ser aquele parágrafo vago, que fica assim, meio sem assunto ali. E isso vai prejudicar a argumentação. Então, evita fazer. Faz sempre 2 argumentos, que é suficiente para você trabalhar. E outro macete que eu passo aqui para vocês, até mesmo quem vai fazer FCC aí, né, PM Bahia, e que eu falo para vocês. Geralmente, a sua banca, quando for dividir aqui os parágrafos, ela vai querer que nesses 2 parágrafos aqui, um você trabalha causa, no outro você trabalha consequência, e na conclusão, a FCC gosta que você, até depois eu vou comentar de novo, que você reafirme a tese e traga medidas de intervenção. Então, você pode até levar esse esqueletinho intelectual aí para sua prova, tá? Que dá para trabalhar bem certinho. Aqui, ó, por que a gente fala justificar, explicar e trazer exemplos? Porque muitas vezes o aluno, por exemplo, tem uma temática lá, vamos supor, está falando sobre a violência. E o aluno vem e coloca assim, que no Brasil aumentou a criminalidade, não traz fonte nenhuma, não coloca de onde saiu aquilo ali, e fala assim, porque a violência vem crescendo atualmente, parará, sem fundamentação. Isso daí, o que acontece? Isso daí vai diminuir o seu poder argumentativo, porque vai se tornar uma informação de senso comum, primeiro, porque você não trouxe nenhuma fonte, e depois que você trouxe uma informação de conhecimento geral, que a violência está aumentando, por exemplo. É uma informação que todo mundo conhece? É uma informação que todo mundo conhece, não vai ter peso ali na redação. Então, por isso que eu falo, novamente, que você precisa estudar. Então, você pode falar, por exemplo, que a violência está aumentando? Você até pode, só que você tem que falar com fundamentação, né, com base em dados, com base em exemplos, né, sempre trazendo assim. Então, por exemplo, chegar lá e falar que a violência está crescendo, que isso pode ser comprovado ali pelos dados do Infopem, né, ou do Ministério da Justiça, em que o Brasil, né, possui o 5º lugar em população carcerária. Perceba que é as mesmas informações, só que elas são ricas em detalhes, e é isso que a sua banca quer. Até mesmo quando é temas, por exemplo, temas abstratos, por exemplo, a FCC, quem vai fazer PM Bahia. PM Bahia, o que eles gostam, né? A FCC, ela gosta de tema o quê? Abstrato. Então, se ela gosta de temas abstratos, o que acontece? Vamos supor, ela está falando de cultura. Você ficar lá só falando que a cultura ela é protegida pelo Estado, que a Constituição Federal, que isso, que aquilo, isso daí é abstrato. Agora, você falar que a cultura, né, ela é prevista no texto constitucional, que o Estado tem o dever de proteger, a exemplo, né, aí demonstrar que o Brasil é um país multicultural, né, colocar informações, né, das principais festas que são realizadas, né, mostrando os movimentos culturais que acontecem. Isso daí vai fazer o quê? Vai materializar, vai concretizar aquela ideia. Então, é isso que a gente precisa dentro de um texto, mas vocês fiquem tranquilos que a gente vai mostrar isso para vocês na prática, tá? Vamos lá. A conclusão, o que acontece? No parágrafo de conclusão, geralmente o que as bancas gostam? Elas gostam que você reafirmar, eu vou colocar a tese, tá? Ou reafirmar o tema, dependendo ali. Deixa eu só arrumar aqui esse A. Reafirmar a tese, mais medidas de intervenção. Pera aí que eu vou falar uma coisa antes aqui, que é também uma dúvida dos alunos. Eu preciso trazer filósofos, falar de estudiosos, de pesquisadores e parará. Não, você não precisa. Só que quem for fazer aí FCC, PM Bahia, eu sugiro que no desenvolvimento você traga, né, porque ela gosta disso, tá? Ela gosta que às vezes faça uma associação com algum pensador, com algum filósofo em relação ao assunto. Só que quando você for citar o pensador, o filósofo, vai ser para quê? Vai ser para reafirmar algo. Então ali, né,
Vamos supor que você está falando sobre sociedade líquida e você traga o Bauman. Daí você pode, né, você vai explicar sobre, né, a sociedade, sobre o consumismo, isso e aquilo, e você pode, às vezes, finalizar o parágrafo. Isso demonstra, nesse sentido, fica evidente o pensamento do filósofo Bauman, o qual defendia que a sociedade passa por um estado líquido, nananana. Daí sim, para você reafirmar. Então, assim, não é que só você jogar o filósofo, aquilo ali vai aumentar. Não, não vai aumentar nem diminuir, porque vai ter que ter uma relação vai ter que ter uma relação entre o que você está colocando sobre o filósofo e o que você vai expressar. Então, quando você cita filósofo dentro de uma redação, isso dali é o quê? É para você reafirmar aquele seu pensamento, né? Ou para você fazer uma abertura sobre um assunto, mas você não pode fazer ele como elemento central, tá? Tem que cuidar isso. Na conclusão, o que acontece aqui? Muita gente acha assim, que aqui tem que sempre trazer medida de intervenção. Não, concurso não é assim, tá? Lá no Enem, no vestibular, lá que tem muita gente que saiu do Enem, do vestibular e tá entrando no mundo dos concursos, lá é um critério. Por exemplo, no Enem, se você não trouxer medidas de intervenção, você tem um critério zerado ali, você pode até perder a sua prova. Aqui não é assim que funciona. Aqui você pode fazer de duas formas a sua conclusão. Você pode só reafirmar a tese ou só trazer medidas de intervenção, ou então misturar as duas. Eu sugiro que na conclusão você misture as duas, que você, principalmente em texto argumentativo. Então aqui você vai fazer o quê? O primeiro período que você fizer do parágrafo de conclusão, você vai fazer o quê? Você vai reafirmar o seu posicionamento. Então você reafirma aquilo e a partir do segundo período você vem trazendo o quê? As medidas de intervenção, tá? Aqui a gente vai ter de 2 a 3 períodos, tá? E em relação ao número de linhas, aqui eu digo de 4 a 5 linhas, só para você fechar ali o seu texto. Aqui, galera, o que acontece, ó? Que eu quero chamar sua atenção sobre medidas de intervenção. Por quê? Medidas de intervenção não é só você chegar lá e falar assim: que o Estado tem que criar políticas públicas, porque isso vai conscientizar a população e parará. Não, não é só isso. Você vai trazer as medidas de intervenção, você vai dizer quem vai fazer as medidas de intervenção e, além disso, de que forma isso será realizado. Aí sim vai ser uma resposta completa. Agora, se você chegar e falar de forma genérica, você vai perder pontuação ali, tá? Então, aqui tem alguns macetes para as bancas de concurso. Então, assim, ó, quando você for jogar ali a sua conclusão, primeira coisa, qual que é o macete? Nunca jogue a responsabilidade só para o Estado. Você vai jogar que é o Estado e a sociedade. Por quê? Porque isso vai te diferenciar, você vai sair do senso comum. Porque todo mundo coloca a responsabilidade no Estado. Só que o que acontece? O Estado, ele é responsável? Porque ele, né, tem que fazer as leis, ele tem que fiscalizar, tem toda essa história. Mas só que só ele é culpado? Não, o Estado e a sociedade, porque vivemos em uma democracia. Então, primeiro ponto, sempre fazer essa responsabilidade solidária, que até algumas pessoas até podem colocar isso na redação, né? Que é necessário que o Estado, conjuntamente com a sociedade, por meio de uma responsabilidade solidária, crie políticas públicas, né? Por meio de projetos e tal. Então, você pode trazer isso daí. Outro ponto, você pode falar de políticas públicas? Pode, né? Geralmente, quando você vai falar por exemplo, você quer falar alguma coisa de conscientização, né? Vamos supor, meio ambiente, né? Você está falando sobre esse assunto. Quer falar sobre o meio ambiente e você quer falar ali que a população tem que se conscientizar de uma coisa, se você falar só assim, que a população precisa se conscientizar, senso comum. Agora, você pode falar que o Estado, conjuntamente com a sociedade, por meio de políticas públicas, pode criar programas de conscientização à população. Aí sim a resposta é completa. Então, você falou das políticas públicas, você falou de que forma elas vão ser feitas, que nesse exemplo eu falei programas, mas pode ser projetos, palestras, sei lá, né, dependendo do assunto, e para quem vai ser dirigido essa política pública. Então, assim que a resposta vai ficar completa, tá? Sempre cuidar com isso. Principalmente, eu falo para vocês, você pode fazer lá
essa relação ali do Estado com a sociedade, porque muitas vezes o aluno não percebe e ele perde ponto por coerência temática, porque às vezes o que acontece? O aluno lá no desenvolvimento, o que ele faz? Ele pega e fala o quê? Ele fala assim, que o Estado não tem recurso, por exemplo, população carcerária. Ah, o Estado não tem recurso, falta agentes, falta um ambiente bom lá para os presos, papapá, parará. Ou seja, ele coloca a culpa toda no Estado. E quando chega na conclusão, ele fala que o Estado tem que contratar agentes, tem que fazer concurso público, tem que construir presídios. Só que vocês percebem que tem uma incoerência? Se você falou que ele não tem recurso, como que ele vai construir presídio? Como que ele vai contratar? E isso muitas vezes faz com que a sua nota caia por essa incoerência na apresentação das ideias. Às vezes a gente não percebe isso. Por isso que eu já dou esse macete para vocês, sempre jogar o Estado e a sociedade, porque daí você evita o erro, tá? Daí você fica bem tranquilo. E outra dica final aqui, tá? Para vocês, quando for fazer a conclusão, o que eu falo para vocês, assim, ó, aqui para vocês deixar bem redondinho o texto de vocês. Antes de fazer o parágrafo de conclusão, volte o seu olhar para o desenvolvimento. Por quê? Porque lá no desenvolvimento, você sempre vai falar o quê? Da problemática. Você vai falar as causas, né, do problema, o porquê que aquilo está ocorrendo. Então, você vai trazer o quê? Você vai trazer a problemática no desenvolvimento. Então, você olhou lá, vamos supor que você colocou que falta recursos, que falta legislação, que tem uma omissão estatal. Então, quando você vir para a conclusão, você vai resolver esses problemas. Então, fica bem mais fácil até para você construir. Então, você vai colocar que o Estado, né, conjuntamente com a sociedade, por meio de parcerias público-privadas, irá aumentar, por exemplo, o acesso à saúde. Vamos supor que você falou que a saúde está um caos porque falta recurso. Então, você pode falar isso por meio de uma parceria público-privada, poderia, né, contemplar mais unidades hospitalares a fim de atender a população. Perceba que você faz um link e fica bem mais fácil, o seu texto ele fica redondinho e você evita erros. Beleza? Hoje a nossa aula é o quê? Conhecimentos gerais, aspectos, né, gerais ali em relação à redação. Então, a gente apresentou quais são os tipos de texto, como é a estruturação da redação, quais são as características mais cobradas pela banca. A partir da segunda aula, a gente já vai fazer uma aula mais prática, tá? Vamos trazer esqueletinhos, vamos construir textos para vocês tentarem trabalhar isso. Na próxima, então, vai ser um pouquinho mais prática, a gente vai colocar ali, vamos falar sobre os conectivos, vamos comentar também da parte de progressão, parte de clareza textual, que são erros, assim, inevitáveis, né? A gente vai, como eu sempre falo, a gente vai fazer os top 10 aí dos principais erros, o que você pode ou não fazer dentro da redação. Então, galera, eu vou encerrando por aqui, tá? Espero ter contribuído aí um pouquinho aí para a aprovação de vocês. Fala, galera! E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!